Por isso o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o da sua mulher Noemi, e o dos seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Erguemos as nossas mãos para o céu. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito e amado, Senhor protetor, Deus vivo, Deus eterno, Deus santo e Deus justo, neste momento, Senhor, nós estamos com os nossos corações abertos para ouvir a Tua palavra. Estamos, Senhor Deus, nos alegrando porque estamos aqui na casa do Senhor. Se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse a provisão do Senhor, se não fosse a graça do Senhor, estaríamos em outros locais, Senhor. Mas o Senhor nos ajudou, colocou os nossos passos para seguir os teus passos, colocou a nossa vida para seguir a tua vida. Senhor, nós te agradecemos por essa maravilha, te agradecemos por cada vida que se encontra aqui nesse momento, te agradecemos pelas vidas que estão, Senhor, à escuta e ao alcance desse culto, Senhor. Sabemos que o Senhor pode alcançar vidas através dessa simples pregação, através, Senhor, desse culto, Senhor, que está aqui com o único objetivo para te glorificar, para te exaltar, para render honras e glória ao Senhor, o nosso Deus Pai, o nosso Deus Santo, o nosso Deus vivo. Senhor, meu Deus, estimula-nos, ó Pai, aviva o nosso coração, Senhor, aviva o coração da tua igreja, de maneira tal, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor Deus, libertos, transformados, avivados e dizer como o Senhor falou ao meu coração essa noite, como o Senhor falou aos nossos ouvidos essa noite. Eu quero ouvir a tua palavra, nós queremos ouvir a tua palavra. Senhor, visita-nos, ó Deus, de maneira sobrenatural. Visita, Senhor Deus, essa vida, Senhor, de maneira sobrenatural. Queremos, ó Deus amado, olhar para o Senhor, olhar para o céu, olhar, Senhor, para os recursos celestiais e saber que o Senhor está nos ouvindo, saber que o Senhor está nos renovando e saber que o Senhor está nos transformando e saber que o Senhor se faz presente em nosso meio. Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, a glória do Senhor é uma glória eterna, a presença do Senhor é uma presença viva, a unção do Senhor é uma unção real. Ó Deus de maravilha, nós cremos, ó Pai, no poder da ressurreição, nós cremos no poder da cura divina, nós cremos nas maravilhas do Senhor. Aleluia, glorificado e exaltado é o nome
muito, nosso Deus, e nós queremos glorificar a Ti pelas maravilhas que o Senhor tem feito. Nós queremos glorificar o Teu nome pela beleza da Tua santidade. Queremos, ó Pai, exaltar a Tua presença, que é uma presença maravilhosa, é uma presença santa, é uma presença viva. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Deus de maravilha, aleluia. Glorifique a Ele com o seu aleluia, com o seu glória a Deus e com as suas palmas. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. Glorifica Ele, abre o seu coração. O Espírito Santo quer ser nessa noite exaltado, glorificado, vivenciado. Ó Deus, de maravilha, nós te agradecemos, ó Pai, por este culto, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença santa, justa e perfeita. Aleluia. Glória a Jesus. Que maravilha é ter uma família em Cristo Jesus. Que maravilha é ter uma família em Cristo Jesus. Uma família unida. Mais uma vez, Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. E batiza Senhor, manda poder. Repreenda o inimigo, batiza o Filho, derrama todo o sangue, Senhor, manda poder. Aleluia. Os irmãos podem aceitar. É uma alegria muito grande quando nós temos o privilégio de ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz, em Lucas capítulo de número 24, versículo 47, Jesus reuniu os discípulos ali e ele deu uma ordem para os discípulos. Lucas capítulo de número 24, 47, Jesus disse para os discípulos: olha para cá. É claro que eu estou acrescentando essa palavra que Jesus não disse, mas o que Jesus disse está escrito aí na Bíblia, que Jesus disse para eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejai revestidos de poder. Nós podemos olhar o texto completo aqui de Lucas capítulo 24, versículo de número 47, para que possamos ver o que diz a palavra.
Eu estou pegando apenas a parte B do versículo, mas aqui em Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 47, Jesus disse, aliás, 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E disse, estas coisas sois vós também testemunhas. E aqui no 49 diz assim, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu estava essa noite passada, o Espírito Santo me fez acordar de madrugada, e a gente sabe que geralmente o Espírito Santo nos incomoda, toma de assalto o nosso coração, geralmente pela madrugada, porque Ele quer falar conosco. E bem-aventurados são aqueles que têm essa experiência constantemente e sabem que Deus ainda belisca, Deus ainda toca, Deus ainda fala. E Deus quer falar aos nossos corações, Deus quer falar às nossas almas, Deus quer falar conosco. E nós temos que ter um ouvido bem autêntico, bem preparado para ouvir e discernir quando Deus quer falar, quando é a voz de Deus, porque o diabo também fala. O profeta diz que dentro da igreja há duas vozes. Há duas vozes dentro da igreja. Uma voz que é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo, sussurrando, falando, e outra é a voz do diabo. Hoje eu estava pregando para o rapaz, e eu estava falando exatamente sobre isso. Eu disse para ele, olha, meu amigo, muitas vezes as pessoas não recebem uma cura divina, porque quando nós vamos ministrar, vamos orar pelas pessoas que se encontram doentes, enfermas, e às vezes desenganado pela medicina. E é claro que quando uma pessoa, um presbítero, como diz a Bíblia, se tiver alguém doente, chama o presbítero, e ele vai ungir essa pessoa com óleo e fazer a oração da fé, e essa pessoa vai ser curada. E Jesus disse mais, Jesus disse, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então quando a pessoa vai receber uma oração por imposição de mão, e até mesmo com unção de óleo, e essa pessoa vai orar pelaquela pessoa, e eu estava falando com ele, às vezes pessoas não recebem a cura divina, às vezes as pessoas não recebem a cura divina por um motivo, porque às vezes você vai orar, e às vezes há alguma pessoa ali no recinto que está duvidando, que está em dúvida. E quando aquela dúvida, às vezes, é lá dentro daquela pessoa, aquela pessoa está duvidando, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, porque a dúvida ali, o profeta de Deus, o profeta irmão Brando, ele disse que a dúvida é pecado. Então, por que há necessidade de nós olharmos e nos prepararmos primeiro para ver se o ambiente está apropriado para que haja cura divina? Tem que haver uma atmosfera apropriada, tem que haver um ambiente apropriado, tem que haver um lugar apropriado
para que o Espírito Santo possa operar sinais e maravilhas na minha vida, na sua vida e na vida das pessoas. E o profeta de Deus, ele diz que nós somos criadores de atmosfera. Nós criamos a atmosfera, às vezes criamos a atmosfera onde há incredulidade, criamos a atmosfera onde há dúvida, criamos a atmosfera onde há incerteza, mas também nós podemos criar atmosferas preparadas para o Espírito Santo operar as suas maravilhas. E nisso nós temos que lembrar e saber: Senhor, prepara esse ambiente. Prepara esse ambiente para que esse ambiente seja um ambiente propício para o Senhor operar. Prepara o ambiente do meu coração, prepara o ambiente da minha vida, prepara o ambiente da minha casa. Prepara, Senhor, para que possamos aqui formar uma atmosfera. Prepara dentro da igreja, Senhor, uma atmosfera espiritual, onde o Senhor tem acesso, o Senhor tem a liberdade, porque a Bíblia diz que aonde o Espírito Santo está, aí há liberdade. E se o Espírito Santo precisa de liberdade, ele precisa de ser convidado. E nós temos que convidar o Espírito Santo para estar ao nosso lado, para estar no nosso meio. Mas para ele descer, nós temos que criar uma atmosfera boa. Por isso que há necessidade de um preparo. E eu disse para ele, porque acontece isso. Eu me lembro que certa feita o profeta irmão Brando, ele foi orar por uma pessoa na fila de oração. Havia muitas pessoas sendo curadas e Deus estava usando o profeta para revelar as suas enfermidades, os seus problemas, e ele estava orando e Deus estava operando. Mas chegou uma hora, ele disse assim: eu sinto que no meio da audiência alguém está falando que isso aqui é uma telepatia. Ele disse: eu sinto isto, vem do meio da igreja, do meio da congregação. Ele fala isso na mensagem O Fundo Clama ao Fundo, quando ele estava orando pelas pessoas e Deus usando para discernir o segredo dos corações da pessoa. Ele disse: eu sinto no meio da audiência que alguém está aí pensando, falando aí dentro do seu coração que isso aqui é uma telepatia. E aquilo Deus não poderia falar, porque tinha alguém ali que estava colocando em risco a cura divina, que as pessoas fossem curadas por causa de um pensamento. E foi preciso o profeta fazer um trabalho para que o Espírito Santo descesse ali. E às vezes vai ver, ouvir ali a mensagem, o fundo, clama ao fundo, você vê que ele fica um tempo. E ele disse: eu estou aqui preparando, porque havia dúvida, havia incerteza. Alguém estava ali impedindo que a cura divina descesse, impedindo que o Espírito Santo operasse maravilhas. E aí, irmãos, nós podemos ver exatamente que há necessidade desse ambiente ser propício, preparado para que o Espírito Santo possa fazer maravilhas. E nós lembramos também da filha de Jairo, uma menina de 12 anos de idade, filha de Jairo, que era um sacerdote. E aquela menina chamada Talita Cumi, ela veio a falecer, ela morreu. E Jesus foi até a casa de Jairo para quê? Para ressuscitar aquela menina de 12 anos, que era a filha única de Jairo. E quando Jesus chegou ali, os irmãos há de ver que Jesus viu que precisava de pessoas que estavam na mesma fé, no mesmo espírito, na mesma intuição, no mesmo desejo. E o que ele fez? Ele escolheu a dedo. Jesus escolheu Jairo, o pai da menina. Jesus escolheu a mãe da menina. E Jesus escolheu 3 dos seus discípulos apenas: Pedro, Tiago e João, que significa fé, amor e esperança. Jesus disse: eu preciso somente desses 3 discípulos, e eu preciso da mãe da menina, e eu preciso do pai da menina, para nós entrarmos dentro daquele ambiente, daquele quarto, e eu orar e acontecer a maravilha, porque ali ninguém estava duvidando.
Ali o ambiente estava apropriado, o local estava apropriado. E quando Jesus entrou ali, o que ele fez? Talita estava morta. Jesus pôs as mãos sobre aquela garotinha de 12 anos e ele disse: Talita cumi, a ti eu te digo, levanta-te e anda. E o milagre aconteceu, a maravilha aconteceu, a ressurreição aconteceu na casa de Jairo. Senhor, que nós podemos, ó Pai, ter essa visão, que haja ressurreição em nossas vidas, daqueles que estão mortos no pecado, no delito e também no esfriamento. Senhor, ressuscita a minha fé, ressuscita a nossa fé, ressuscita aqueles que estão mortos, que a glória do Senhor se manifeste em nosso meio, para que nós possamos ver e ouvir a glória de Deus entrar em si. Você pode dizer amém? Amém. Pode glorificar o nome do Senhor. Olha, irmãos, como eu disse aqui, Lucas, capítulo de número 24, versículo 49, onde Jesus disse para os seus discípulos: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E como eu estava falando para os irmãos, a madrugada passada, eu senti que o Espírito Santo, ele me despertou. E a gente, quando é despertado pelo Espírito Santo, é claro que nós sabemos, nós temos que orar. E eu me ajoelhei e fui orar um pouquinho. Entrei na presença de Deus, agradecendo a Deus por tudo, pelas maravilhas, por tudo que Ele tem feito por mim, por minha família. E naquele momento me veio esta palavra. Esta palavra desceu ao meu coração: ficai em Jerusalém. E naquele momento eu fui meditando, o Espírito Santo foi me dando uma meditação baseado nesse versículo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E naquele momento eu comecei a meditar e me veio exatamente esta palavra: ficai aonde Deus te colocou. Nós temos que aprender a ficar aonde Deus nos colocou. Porque a Bíblia diz que você tem que edificar a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. E quando você edifica a sua casa sobre a rocha, pode vir as tempestades, pode vir as dúvidas, pode vir os problemas, pode vir o que vier. A sua casa está edificada sobre a rocha. Nenhum inimigo, nada vai poder abalar a sua casa. Mas quando você edifica a sua casa sobre a areia, é claro que essa casa vai ser destruída. E exatamente isso que eu estou querendo dizer: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, nós temos que observar, nós temos que analisar para nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha. E eu estou falando de casa, significa pessoas, nós somos casa. Você é uma casa, eu sou uma casa, nós somos uma casa. E essa casa tem que ser reservada para Deus. Essa casa tem que ser reservada para Deus e não para o invasor, não para o diabo, não para as dúvidas, não. Esta casa tem que ser edificada para Deus. E se essa casa é edificada para Deus, Deus quer morar aí, Deus quer fazer morada aí dentro do seu coração, dentro da sua vida, dentro da sua casa. Ele quer morar aí, Ele quer ser o inquilino correto.
E para que isso seja correto, aí o profeta diz aqui, só para os irmãos entenderem melhor, e eu tomo aqui a mensagem que ele fala exatamente, eu guardei aqui esse parágrafo, se eu conseguir aqui, exatamente, parágrafo de número, mensagem, alimento espiritual no seu devido tempo. Ele disse aqui no seu parágrafo 5, é como Elias de outrora disse: se Deus é Deus, então serve-o. E se Jesus é o centro de todas as coisas para o cristão, olha o que o profeta disse: e se Jesus é o centro de todas as coisas para o cristão, então acho que devemos nos soltar de tudo mais e nos unir a Ele. Lembre-se, Ele é o centro, Ele é a estrela do norte, Ele é a última palavra, Ele é o absoluto. E se Ele é a estrela do norte, só há uma coisa que aponta para a estrela do norte, que é a bússola com que você está velejando, e a bússola com que eu estou tentando fazê-los velejar é a palavra de Deus, e a palavra sempre aponta para Ele. Aleluia! A palavra sempre aponta para Ele. Então Ele é a estrela do norte. Se Ele é a estrela do norte, há uma bússola que aponta para Ele. Então, irmãos, por que nós falamos, e Deus me deu essa inspiração? Exatamente por isso, porque talvez o Espírito Santo esteja falando com alguém aqui essa noite, ou talvez pela internet, que você não deve sair de onde Deus te colocou. O profeta disse: não tente tomar o lugar do outro, esteja no seu posto de dever. O que é o seu posto de dever? O seu posto de dever é aquilo ali que Deus colocou você. É onde Deus te colocou. Este é meu posto de dever. Como uma esposa, eu tenho que fazer aquilo que agrada a Deus primeiro, aquilo que cumpre com a palavra primeiro, e as demais coisas não serão acrescentadas. Se eu sou uma mãe de filhos, eu tenho que estar no meu posto de dever, naquele local que Deus me colocou. Você não pode sair dali. Se Deus te colocou em um lugar, em uma cidade, em um local, você fica ali. Você não pode precipitar. Você não pode olhar porque os outros fizeram uma influência sobre outras pessoas. Você não pode fazer isso. Você tem que estar ali no seu posto de dever, naquele lugar que Deus te colocou ali. Não se desloque dali. Minha mãe sempre nos diz esse ditado popular que diz que a pedra que muito rola, ela não cria limo. A pedra que muito anda não cria limo. E assim somos nós. Nós vimos muitas pessoas sendo fracassadas por isso, porque às vezes ora a Deus: Senhor, me dá um trabalho, me dá um emprego, me dá uma condição de eu cuidar da minha família, de eu ter um salário digno, e Deus vai te dar. Deus abre a porta e diz: é aí que você vai ficar, é aí que você deve estar, porque foi eu que abri essas portas. E às vezes o homem vai lá e fecha as portas que Deus abriu, porque outros estão fazendo, porque outros estão tomando essas atitudes, essas decisões, e aí vem consequência, vem problemas. Por isso que nós temos que entender: eu vou ficar aqui, só saio daqui no dia que Deus me tirar daqui. E aí vem as lutas, vem os problemas, vem as diversidades, vem os combates, mas é assim mesmo, irmão. Você acha que, olha só, você acha que aquela plantinha, que ela nasceu ali, você acha que ela muitas vezes não será perseguida? Você lembra do raminho, daquele raminho que
que nasceu ao lado de uma grande árvore. Havia uma grande árvore forte, poderosa, inquebrável, inflexível. E ao lado dela nasceu um raminho. E aquela árvore, por ser muito grande, por ser muito forte, por ser muito inflexível, ela observava para aquele raminho. E ela sempre humilhava aquele raminho, ela sempre olhava para aquele raminho e dizia: você é fraco, você é incompetente, você não tem o que eu tenho, eu sou poderoso, eu sou uma árvore frondosa, eu sou uma árvore gigante, olha a grossura do meu tronco, agora você, coitado, você não tem capacidade que eu tenho, você não tem a situação que eu tenho, você não tem a condição que eu tenho. E aquela árvore gigante estava sempre humilhando o raminho. E aquele raminho, ele ficava no lugar dele. Se Deus me fez assim, se Deus me colocou aqui, se Deus me fez eu ser um raminho tão fraquinho, eu vou ficar aqui agradecendo a Ele, porque Ele deu vida. E aquela árvore, ela certa vez, ela observou e havia uma tempestade. Estava vindo uma tempestade gigante. E ela disse para aquele raminho: olha, está vindo uma tempestade aí, eu estou com pena de você. Você vai cair, você vai fracassar, você não vai suportar, porque os ventos vão vir em alta velocidade. E aquele raminho ficou ali. O que é que eu tenho que fazer? Esperar a tempestade. O que é que eu tenho que fazer? Enfrentar essa tempestade. Não é ficar tremendo com medo. E agora o que será de mim? O que será de nós? O que será da minha vida agora? O que será das nossas vidas? Vamos sair daqui, vamos para lá, vamos fugir daqui, vamos para lá. Não faça isso. Aquela árvorezinha, aquele raminho, ele ficou quieto, sendo humilhado. E aquela grande árvore, aquela gigante árvore, sempre humilhando e falando. E aí veio aquela grande tempestade. E quando aquela tempestade chegou, ela pegou aquele raminho e sacolejou ele, sacudiu aquele raminho, ele foi lá no chão e ficou prostrado, ficou caído. E quando a tempestade passou, aquela árvore gigante estava só observando e dando as suas gargalhadas e disse: agora eu quero ver você levantar. Você caiu, você não aguentou a tempestade, e eu estou aqui, ó, poderosa, forte. E aquele raminho, depois que passou, ela foi muito humilhado pelaquela árvore grande, mas depois passou um tempo, aquele raminho se recuperou daquela tempestade e levantou. E aquela árvore gigante falou assim: você conseguiu levantar, você conseguiu sair dessa. Se você cair, ele te levanta. Se você cair, ele te levanta. E aí, irmãos, nós temos que entender que a nossa bússola é Jesus. Eu posso até cair, mas Ele vai me levantar. Eu posso até cair, mas eu não fico caído. Quantas vezes você já caiu? Quantas vezes nós já caímos? Quantas vezes o diabo já nos derrubou e nós estamos aqui? Quantas tempestades já veio sobre você para te fazer cair? E você caiu, e às vezes você olhou e alguém olhou para você e disse: aquele ali já era, aquela ali já era. E você levantou, você está de pé. Aí assim ficou aquela vida. A vida daquele raminho era só isso, só ser humilhado. Parece que ele nasceu ali para aquilo. Mas ele não reclamava não, ele não murmurava. E aquilo foi treinando ele. Cada tempestade que vinha, ele descia. E quando a tempestade passava, ele levantava. E ele foi ficando treinado com aquilo. Ele foi ficando treinado. De tanta tempestade, de tantas coisas que vinham sobre ele, e ele já estava acostumado com aquilo.
Ele sempre levantava. Mas certa vez veio uma tempestade gigante. Aquela ali era mais perigosa para as árvores, para as casas que não estavam edificadas sobre a rocha, e aquela tempestade era mais forte. E aquela árvore gigante olhou e viu e disse: agora eu quero ver, não tem jeito, você vai cair e vai ser o teu fim, não tem jeito para você mais, viu, Ramil? Viu, crentinho? Viu, crentinho? Não tem jeito para você mais, porque a tempestade que está vindo aí, ela é muito poderosa. E o Ramil falou: deixa vir, eu já estou acostumado mesmo, tantas lutas, tantas batalhas, tantas coisas, e até aqui Deus me mantém de pé. Aí ele começou a pensar: esse Deus que eu sirvo, ele vai me ajudar. Mais uma vez a tempestade vai me derrubar, e mais uma vez eu estou de pé. Quantas vezes essa tempestade quis me tirar da ceia do Senhor, e na próxima ceia estou eu aqui. Quantas vezes essa tempestade quis me tirar da presença de Deus, destruir meus negócios, destruir meu lar, destruir minha vida, e aqui estou eu, Senhor. Só tenho que agradecer o Senhor pelas maravilhas que o Senhor tem feito em minha vida. Só temos que agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele fez em nossa vida. Irmãos, e quando veio aquela tempestade, primeiro ela pegou aquela árvore gigante, prepotente, arrogante, aquela que humilhava um ramozinho, derrubava, e humilhava e desfazia dela. E quando aquela tempestade foi tão poderosa que ela veio sobre aquela árvore gigante, ela não aguentou. Estava já velha, e aquilo ali foi tão poderoso que aquela tempestade derrubou aquela grande árvore. E o Ramil também foi junto. Tanto o Ramil, que já estava acostumado, como a árvore gigante. E passou-se a tempestade, e veio aquela calma, e o Ramil levantou. Ele levantou e olhou para a grande árvore gigante, prepotente, o crente que acha que é o dono da verdade, aquele ali que só sabe julgar, aquele ali que só sabe falar mal do outro crentinho. E ela estava ali caída. E o Ramil levantou e olhou para aquela árvore gigante e disse assim: você não vai levantar, não? Levanta. E aquela gigante árvore jamais ia conseguir levantar. Olha, irmãos, por que nós temos que aprender? O que temos que aprender com isso é exatamente isso. Seja o Ramil, seja fraco, mas siga um Deus forte. Seja pequeno, mas esteja na autonomia de um Deus tão grande. Então, nós temos que aprender a ficar aonde Deus nos colocou. Ficai em Jerusalém. Deus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eles não poderiam sair para pregar. Eles não poderiam sair da cidade de Jerusalém, porque a ordem de Jesus é que eles ficassem ali. E ali eles obedeceram a ordem. Por quê que eles tinham que ficar ali? Porque eles tinham que ser primeiro revestidos. Ficar em Jerusalém até que sejais revestido de poder. Revestido de poder é exatamente isso. Quando o profeta disse para nós não irmos no terreno do inimigo, é exatamente por isso. Nós temos que ser revestido de poder, revestido de unção, revestido de sabedoria, revestido da presença de Deus. E aí, quando Deus vê que nós estamos preparados, aí é Ele que vai nos locomover. É Ele que vai mandar nos sair. Por isso que nós lemos aqui Ruth, capítulo de número 1. A Bíblia fala aqui, Ruth, capítulo número 1. Louvado seja Deus. Os irmãos há de ver que nós lemos aqui Ruth, capítulo 1, para nós entendermos melhor. Louvado seja Deus. Depois de Juízes, nós temos aqui
Depois de Reis, deixa eu ver se eu acho aqui, Ruth, capítulo 1. Glória a Deus. Olha só o que diz a Bíblia. E sucedeu que nos dias em que o juiz julgava, houve uma fome na terra, e por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E aí nós nos perguntamos, por que este homem saiu da sua terra para ir peregrinar? Por que ele pegou seus 2 filhos, a sua esposa, e saiu da terra de Belém de Judá para ir peregrinar nas terras de Moabe? A Bíblia então deixa bem claro que havia fome em Belém de Judá. E nós temos que entender que Belém de Judá é chamado a terra do pão, a cidade de Deus, o lugar de refúgio, o lugar de providências divinas. E este homem sabia disso. Tanto ele sabia, como a sua esposa sabia, como seus filhos sabiam, que ali era a terra do pão. Belém de Judá é a terra do pão, a cidade de Deus. Mas houve fome. Nós temos que saber disso, que às vezes no lugar onde nós estamos haverá escassez, haverá fome, haverá necessidade, mas não é para você sair daí, porque tudo passa. E aquela fome veio exatamente numa hora improvável. O que é que eles fizeram? Eles saíram, aquela família, aquele pai de família, aquela mãe de família, aqueles 2 filhos saíram e foram para outra terra, para a terra de Moabe. E a terra de Moabe é exatamente, os moabitas é o povo descendente de Ló, que teve um caso com a sua própria filha. E ali nasceram os moabitas. A terra dos moabitas, que era amaldiçoada por Deus, que não era aceita por Deus, porque eles não criam no Deus de Belém, eles não criam no Deus de Israel, eles tinham vários deuses. Era uma terra cheia de idolatria. As pessoas adoravam outros deuses, era uma coisa cheia de idolatria, cheia de perversão, cheia de violência. Uma terra perdida. Mas por causa da fome, ele foi para esta terra. E ali, irmãos, olha só, ali os seus 2 filhos, a Bíblia diz que os 2 filhos casam-se com as moabitas. Casaram-se com mulheres moabitas. Estavam no lugar abençoado, estavam na presença de Deus, na terra do pão, na terra de Deus, mas resolveram sair. E quando eles saíram, lá no meio dos moabitas, eles casaram. A Bíblia diz que eles casaram com mulheres moabitas. Uma coisa terrível, porque a Bíblia diz que não pode andar 2 se não tiverem comum acordo. Por isso que uma irmã da igreja que conhece a mensagem, ela não pode sair e casar-se com um denominacional ou com um moabita do mundo, e vice-versa. Isso são as trevas e as luzes, ou a treva e a luz. Não pode, não dá certo.
Eu me lembro aqui na nossa igreja, um certo tempo, o irmão disse: pastor, eu vou procurar a irmã, porque eu vou me casar com ela. Eu falei: irmão, mas essa moça não é uma cristã. Essa moça não serve a Deus. E ele disse: não, mas ela me prometeu que ela vai vir para a igreja, que vai mudar, que vai ser uma cristã. Eu falei: irmão, isso não funciona. A pessoa não vai converter, a pessoa não vai ser obediente à palavra de Deus. Isso é apenas uma maneira de te enganar. Mas ele não deu ouvido. Saiu do local onde Deus tinha colocado e arrumou problema. E um dos maiores problemas aqui deste homem foi exatamente quando ele chega ali, os seus 2 filhos casa com mulheres moabitas. É como se fossem os crentes saindo da igreja para casar com as mulheres mundanas. Não vai dar certo. Nunca irá dar certo. Vai tirar ele da igreja, ou vai tirar ela da igreja, e daqui a pouco ela está sendo mundana, ou ele está sendo mundano também. Mas esses 2 filhos casaram com as mulheres moabitas. E aconteceu que lá em Moabe, este homem morreu, o esposo morreu. E logo em seguida morreram também os 2 filhos. E ficou só essa mulher, Noemi. E ficou só Noemi, seus 2 filhos e seu marido. Porque saíram da terra do pão, saíram do lugar que Deus tinha colocado, por um motivo, por causa da fome. Por um motivo, por causa da fome. E nós não devemos sair do lugar que Deus nos colocou por motivos, seja quaisquer que sejam os motivos. Não devemos sair. Porque nós devemos entender que se vem a fome, se vem a tempestade, se vem as lutas, se vem a adversidade, se vem a humilhação, se vem o que vier, nós temos que saber: eu sou aquele raminho. Eu sou aquele raminho. Se vem a crise, Deus vai cuidar de nós. Deus vai nos sustentar. Se vem os problemas, Deus vai nos sustentar. É melhor nós estarmos na presença de Deus do que estarmos na desobediência. E aquela mulher perdeu seus 2 filhos e perdeu seu marido. Morreram todos lá. E ela então, envergonhada, com a vida toda atrapalhada, tanto é que ela disse: vocês não me chamam mais pelo meu nome, me chamam de Mara, que quer dizer dores. Agora ela era uma mulher atribulada, cheia de dores, cheia de cicatrizes, cheia de recordações, porque saiu de Belém, a terra do pão. E a Bíblia diz que Deus começou a abençoar Belém, e o pão começou a vir sobre Belém, e ela vai voltar para a sua terra, envergonhada, sem os filhos, sem o marido, porque saiu daquele local. E voltamos à palavra que Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Se você sai
sem ser revestido, sem ser da vontade de Deus, vai pagar um alto preço. Eu me lembro de um rapaz aqui, no nosso bairro. Ele chegou aqui, e ele começou a trabalhar, e ele começou a prosperar. Ele prosperou. Nós tínhamos uma loja, e ele abriu uma lojinha, muita dificuldade, com muita luta, ele conseguiu prosperar. Ele é um cristão. Aí ele conheceu uma irmã da igreja dele lá em Goiânia, não é da mensagem. E ele conheceu essa moça e casou-se com ela. E ele veio para aqui, os dois começaram a batalhar e eles começaram a prosperar. Prosperaram muito. Aí um dia o sogro dele ligou para ele e falou assim: olha, eu quero que você venha para cá, para Goiânia. Eu vou te dar um terreno de presente para você mudar para cá. E na época ele falou comigo e com a minha esposa: olha, meu sogro nos deu um terreno para nós irmos para lá. Mas eu sabia, porque ele conversava muito comigo, que ele orou: Senhor, me dá uma esposa, me dá um casamento. E ele veio para aqui, e aí de repente o próprio sogro dele ofereceu para ele um terreno. E ele pegou, conversou comigo. Eu falei: rapaz, você está tão bem aqui, Deus tem abençoado tanto a sua vida aqui. Diz: não, eu vou para lá, porque meu sogro me deu um terreno lá. E ele foi. E depois disso, nós não nos vimos mais. E certa vez eu fui em Matozinhos com a minha esposa, e eu fui abastecer meu carro. Minha esposa lembra disso. Eu estava ali no posto de gasolina à noite, abastecendo meu carro, e alguém bateu no vidro com tanta força que eu acho que eu pensava que ia quebrar o vidro. Bateu com tanta força e deu um grito e falou: Pastor Carlos! Aí era ele. Quando ele me viu, ele já correu, me abraçou e falou: pastor, deu tudo errado. A minha vida está um fracasso. Perdi tudo. Eu fiquei com dó. Minha esposa, eu saí do carro, dei um abraço dele. Eu senti tanta dor dele, irmãos, por causa de uma decisão, porque ele saiu por causa do sogro. E se nós olharmos aqui, o profeta irmão Branham também teve essa péssima experiência. Irmão Branham era casado e certa vez ele começou a envolver com os pentecostais. Ele começou a pregar no meio dos pentecostais e começou a se envolver com eles para pregar a mensagem que Deus queria ele ali. E a sogra do irmão Branham veio e repreendeu ele e disse: não, Billy, você não pode se envolver com essa gente. Mas aquilo era um plano de Deus. E por causa daquilo, houve morte. A esposa do irmão Branham morreu, a sua filha morreu, e houve morte dentro do lar do profeta. E ele fala isso, ele diz assim: eu fui rebelde à voz de Deus, deixei de ouvir o Espírito Santo, deixei de ouvir a Deus para ouvir a minha sogra. E este era o preço. E nós temos, irmãos, que respeitar as pessoas que vivem ao nosso lado, na nossa família. Nós temos que observar, respeitar, mas nunca deixar de obedecer a voz de Deus primeiro, para obedecer a voz de pessoas até tão próximas a gente. Nós não podemos fazer isso.
Por isso que nós temos que ter acesso aos céus. Nós temos que ter intimidade com Deus. Nós temos que ter momentos de oração com Deus. E quando você for fazer alguma coisa, tomar uma direção, faça uma oração e diz: Senhor, se é para mim fazer isso, o Senhor coloca em meu coração. O Senhor me revela. Se não for, o Senhor me esfria. Esfria o meu coração. Irmão, seja duro. Seja chato, seja antiquado, seja firme. Mas não ceda. Não saia do lugar que Deus te colocou. Não tome decisões precipitadas para que não venha causas como essa. Mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glorifica Ele com as suas palmas. Ficamos de pé e vamos cantar mais um hino para nós finalizarmos. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos cantar mais um louvor para nós finalizarmos. É uma honra ter Jesus no nosso meio. Diz aí: é uma honra ter Jesus no nosso meio. É uma honra ter Jesus em nosso meio. Aleluia. Aleluia. Vamos com palmas. É uma honra ter Jesus no nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. A sua glória neste lugar. Fica Jesus mais um pouquinho. Vem fora. Não vá. Aleluia. Tu és maravilhoso. O povo hoje marcar em sua imagem, mandou anunciar que dessa igreja não faltasse nem um membro. Ele foi processo e outros maravilhosos. Aleluia. Fica, Senhor, mais um pouquinho. Tu és maravilhoso. Então Jesus foi achar este endereço. Embora ainda nos atender. Pode entrar. Fica à vontade, a casa é tua. Não sua casa, mas também. Vem fora. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Sem antes me falar. Tu és maravilhoso. Cada momento desse grupo é importante. Tudo aqui é somente adoração. Aquelas lágrimas que rolam em cada rosto são para ti um sinal de gratidão. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não dá sem antes me falar. Fica, Jesus, mais um pouquinho.
Para encerrar, parágrafo de número 5, alimento espiritual no seu devido tempo. E Deus usou seu espírito que estava sobre Elias já por 3 vezes, e promete mais 2. 5 vezes por graça. Ele usou sobre Elias, ele veio sobre Eliseu em porção dobrada, esteve sobre João Batista, que deve vir para introduzir a noiva gentia, e vem com Moisés para levar os judeus para o lar. Isso mesmo, 5 vezes que Deus promete usar o espírito de Elias, e já o fez 3 vezes. Os irmãos sabem que são 5 Elias que Deus usa e põe o seu espírito. O primeiro Elias que Deus usou foi Elias o Tisbita. Aquele espírito que estava sobre Elias era o espírito de Deus, o primeiro Elias. E lidar com aquele espírito que estava sobre Elias não era fácil. Ele implicou com as coisas erradas, com a idolatria, com o rei Acabe, e ele desafiou os falsos profetas. Um espírito difícil de se engolir. E depois que Elias foi arrebatado aos céus, Elias não morreu. Nós sabemos que Elias foi arrebatado ao céu em uma carruagem de fogo, e a capa de Elias caiu. Mas Eliseu tinha dito antes para Elias, Elias perguntou para ele: o que você quer que eu te dê? E Eliseu, que não é bobo, ele disse assim: eu quero a porção dobrada do teu espírito. E quando Elias foi arrebatado aos céus, a capa de Elias caiu. E Eliseu pegou aquela capa, o profeta prega uma mensagem em referência a essa capa de Elias, chamada o manto usado. E Eliseu pegou aquele manto usado, que era o manto de Elias, a capa de Elias, e ele vestiu aquela capa, porque Eliseu é um tipo da noiva, e Elias é um tipo de Cristo. E Eliseu recebeu a porção dobrada. Ele pegou o seu manto e ele estava voltando. Só que Elias tinha orado, e o rio Jordão tinha aberto para eles passarem cedo. E quando Eliseu estava voltando, para ele saber se a porção dobrada de Elias estava sobre ele, ele pegou a capa de Elias e bateu nas águas. E ele disse: aonde está o Deus de Elias? E bateu a capa nas águas. E a Bíblia diz que o Jordão se abriu para eles verem. Porque o segundo Elias estava com a porção dobrada do Espírito de Deus, do Espírito de Elias, que era Eliseu. Então o Jordão se abriu. E depois veio o terceiro Elias, que é João Batista. Se os irmãos verem Mateus capítulo 17, vocês vão ver ali que Elias, Malaquias capítulo 4, também você vê ali o Elias. E João Batista foi o terceiro Elias, que ele veio para quê? Ele veio para percussar, para anunciar a segunda vinda de Jesus. Ele é o percussor da primeira vinda de Jesus, melhor dizendo. Então João Batista é o terceiro Elias. E o quarto Elias, ele não veio para percussar a primeira vinda. Quem veio para percussar a primeira vinda foi João Batista.
O quarto Elias, que é o profeta de Deus para esta era. Ele veio para quê? Para percussar a segunda vinda de Jesus. Com o mesmo espírito de Elias, Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Esse quarto Elias, ele veio para restaurar todas as coisas que haviam sido comido pelo sistema religioso. Ele veio para restaurar a Santa Ceia original, com pão aso, com vinho puro, com lava-pés. Ele veio para colocar as coisas em ordem segundo as Escrituras. Ele veio para revelar os 7 selos. Ele veio para trazer luz, para colocar a noiva do Cordeiro em posição do arrebatamento. Esse é o quarto Elias de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e vire a terra com maldição. Quarto Elias, somente a noiva vai receber. Por isso, irmão, que na denominação, quando alguém está na denominação, você não recebeu o Elias que Deus prometeu enviar. E quem é o quinto Elias? São 5 Elias. Quem é o 5 Elias? É o mesmo Elias que subiu. Ele vai vir juntamente com Moisés. As 2 oliveiras, as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11, para quê? Para pregar para os 144 mil judeus, que somente 144 mil judeus irão crer na mensagem dos 2 mensageiros, que é Moisés e Elias, para ir embora para a casa do Pai. Deus abençoe os irmãos, fica essa palavra aí. Vamos erguer nossas mãos. Senhor, nós te agradecemos por mais um culto. Que a graça do Senhor seja sobre todos. Leva-nos de volta para os nossos lares e abençoe nossas vidas. Abençoe a vida de todos os irmãos que aqui estão. Que a graça do Senhor possa alcançar cada família, cada vida, cada irmão, cada irmã. Senhor, nós te agradecemos e sairemos daqui, Senhor, com essas bênçãos sobre nossas vidas, sobre as nossas cabeças, sobre os nossos corações e sobre os nossos lares. Nós te agradecemos no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos e até amanhã, às 18h30, se Deus assim permitir.